Hoje, quando se fala em São José dos Campos, é quase impossível não pensar em tecnologia, aviões e desenvolvimento. Mas essa imagem da cidade não surgiu por acaso. Há pouco mais de 50 anos, uma reportagem de uma das revistas mais importantes do país já anunciava aquilo que São José estava prestes a se tornar. Em dezembro de 1974, uma matéria da revista Manchete colocava São José dos Campos como a capital tecnológica do país. E essa transformação começou alguns anos antes, impulsionada pela chegada de grandes empresas e pelo avanço da industrialização. Nesse período da história aqui do Brasil, você tem pouquíssimas cidades que tinham esse investimento no setor aeronáutico como São José dos Campos. Então você tem aqui toda uma estrutura já do ITA, do CTA, da Embraer, do INPE, e você não tinha outras cidades que combinavam tudo isso. E além dessas empresas, desses institutos, você tinha também setores de pesquisa. Então a própria Johnson tinha um setor de pesquisa, a Embraer também tinha setores de pesquisa. Nos anos 60, você já tem a Fundação Vale Paraibano de Ensino, você já tem a ETEP, que já estavam com vários cursos superiores, muitos também voltados para a pesquisa. Então tudo isso combinou com muitas pessoas vindo morar aqui na cidade para receber esse título. E a implantação dessas e demais empresas que ajudaram no processo de desenvolvimento da cidade no início dos anos 1970 foi possível graças à localização estratégica às margens da Via Dutra e uma política de incentivos do poder público, criando condições para que a cidade atraísse novas indústrias. É uma combinação de vários fatores, como nós tínhamos dito. Além disso, você também tem um grande incentivo da Prefeitura, da Câmara Municipal para a instalação dessas empresas. Você tem ainda grandes pedaços de terra que você poderia instalar. Várias outras cidades já estavam um pouco mais picotadas do que aqui, São José dos Campos. Então você ainda tinha, além de todos esses incentivos, essa questão e também a ligação com o Rio de Janeiro, com São Paulo. Tudo isso influenciou. Você também tem toda uma descentralização que ocorre das indústrias por conta disso, né? E acaba sendo também mais proveitoso se instalar em pequenas cidades do que continuar no próprio centro, né? Na reportagem publicada em dezembro de 1974, o jornalista Durval Ferreira descreve uma cidade em plena transformação, revelando que em apenas 4 anos a população havia dobrado de tamanho. A revista também apontou São José como a maior renda per capita do país, proporcionalmente ao número de habitantes da época, e destacou uma economia que já produzia aviões, automóveis e equipamentos de telecomunicações, enquanto investia na formação de mão de obra especializada. Quando você começa a ter essa iniciativa de pesquisas voltadas para o setor aeronáutico, você não tinha no Brasil empresas que produzissem nenhum equipamento, então tudo tinha que ser importado, tudo era muito caro. Então você, além de ter esses institutos, você tem esse incentivo para a pesquisa, para a produção de equipamentos, para a produção também de matéria-prima e de profissionais, porque nesse período todos os profissionais desse setor tinham que ser pessoas do exterior. Então você formava já todo um ecossistema ali voltado para o setor aeroespacial. Mas nem toda a identidade da cidade foi construída apenas pela industrialização. Parte da organização urbana que impressionava a revista ainda era a herança do período em que São José era conhecida como cidade sanatorial. Hoje é muito fácil para a gente ir no centro da cidade ver que está muito cheio, muito carro, muito trânsito, né? Mas mesmo se você vai em comparação de São José dos Campos com outras cidades aqui no Vale, você vê que a nossa cidade ela ainda é mais aberta, ela tem mais avenidas, ela é mais arborizada. Isso vem desde o período sanatorial, que você tinha essa ideia de que para a doença não se espalhar ou prevenir a tuberculose, você tinha que ter uma grande área com vento, com arborização, para prevenir essa doença. E isso contribuiu muito para o fortalecimento do setor urbano aqui da cidade. Então, você conseguia ter uma melhor movimentação de carros, de empresas, de firmas. Tudo isso também ajudou essa infraestrutura que veio desde o período sanatorial. 50 anos depois daquela reportagem, muita coisa mudou. Outras permaneceram. A cidade continua crescendo, inovando e se reinventando. Agora fica a pergunta: se uma nova reportagem de uma grande revista fosse publicada hoje, quais seriam as características de São José dos Campos que mereceriam ocupar suas páginas? E daqui a 50 anos, como essa reportagem seria lembrada?
Hoje São José dos Campos, ela ainda chama atenção por conta da Embraer, por conta da Revap. Você ainda tem muitas empresas que vêm desde esse período, o próprio INPE ainda está aqui, o CTA também. Então você tem, sem dúvida, ainda a continuação dessa herança dos anos 60 e 70, né? Mas hoje também você tem outros tipos, você tem inteligência artificial, você tem criação de softwares, de licenças. Então a cidade também continua a se reinventar nesse setor. Bom, agora vamos fazer a nossa segunda pausa antes de voar direto para o terceiro bloco da nossa viagem. Na volta, vamos mostrar o que aconteceu no Brasil e também no mundo no ano de 1970 com o nosso Almanaque Retrô. Já já voltamos!